Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Vinícius Sanches e vamos hoje ao vídeo com o bizu número 7 de Direito Administrativo e nós vamos continuar falando sobre a administração pública. Vamos fazer só uma introdução aqui, presta atenção. Antes de mais nada, é preciso relembrar que nós estudamos na aula passada que a administração pública é formada pela administração pública direta, que são os órgãos diretamente ligados aos entes políticos, quais sejam a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E a administração pública indireta, que são pessoas jurídicas, né? São as entidades administrativas ali da administração pública indireta, quais sejam as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Relembrado isso, vamos continuar a nossa introdução. Olha só, prestem atenção, ainda na introdução. As entidades administrativas são as pessoas jurídicas que integram a administração pública formal, ou seja, não possui autonomia política, como eu falei, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Já as entidades políticas são os entes federados, sendo pessoas jurídicas que constituem a federação e possuem autonomia política. Exemplo, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Mas o que é autonomia política? É basicamente quando se tem a capacidade de auto-organização, que é a elaboração das suas constituições e lei orgânica. E a possibilidade também de editar leis com fundamento em competências atribuídas pela Constituição Federal de 88. Se uma entidade administrativa, então, não possui autonomia política, o que é que ela possui? Elas possuem autonomia administrativa e capacidade de autoadministração, não sendo subordinadas à entidade política que as instituiu. As entidades administrativas também possuem capacidade para editar regimentos internos para dispor sobre a sua organização e funcionamento, mas sempre nos limites da lei que a criou. Agora, um assunto bastante interessante e importante cai demais em prova, presta atenção. O que seria tutela ou supervisão? Gente, isso cai demais em provas. Olha só, embora as entidades administrativas não sejam subordinadas às entidades políticas que as instituíram, elas são vinculadas às pessoas políticas que as criaram. Nesse contexto, surge o controle administrativo denominado tutela ou supervisão. A finalidade é a verificação do atingimento dos resultados. Então, por exemplo, uma autarquia, embora ela não esteja subordinada à União, ou ao Estado, ou ao Distrito Federal, ou ao município que a criou, esses entes políticos que acabei de mencionar vão verificar se a autarquia, no meu exemplo, atingiu o resultado, ou seja, se ela atinge, né, está atingindo o resultado. Tá? E essa seria a supervisão ou tutela. Prosseguindo, pessoal, quais as diferenças entre centralização e descentralização? Presta atenção. Na centralização, o Estado executa as suas atividades diretamente, através dos órgãos e agentes da administração pública direta, ok? Já na descentralização, o Estado executa as suas atividades por meio de outras pessoas, ocorrendo por outorga, que seria a descentralização por serviços através da administração indireta, ou por delegação, que é a descentralização por colaboração, através da concessão, permissão ou autorização de serviços públicos. Entendido até aí? E o que seria desconcentração? É uma técnica de distribuição interna de atribuições, ocorrendo tanto na administração direta quanto na indireta. Resumindo, é quando o ente ou a entidade criam os seus órgãos. Exemplo, quando o município cria os seus órgãos e quando uma sociedade de economia mista cria as suas superintendências. Importante mencionar
que há uma relação de hierarquia e de subordinação na desconcentração, visto que a desconcentração ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica. Sendo assim, há o controle hierárquico. E o que seria a concentração? A concentração administrativa é o fenômeno inverso da desconcentração, quando o ente político, por exemplo, ou entidade administrativa, extingue um órgão seu. Sendo assim, pessoal, esse foi o vídeo com o bizu número 7 de Direito Administrativo, em que falei sobre o importante assunto organização da administração pública. Se você gostou desse vídeo e se isso agregou em algo na sua vida, considere me seguir aqui no YouTube, deixar o seu like, comentar e compartilhar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!